chegou a hora de falar de mais uma força presente na natureza e importante. Se você contar até agora, você aprendeu 8 forças, tá? E chegou a hora de ver a última, a 9ª força da natureza importante para as provas do vestibular. Eu estou falando da força que acontece lá na hidrostática, chamada de empuxo. Então vamos dar uma olhada? Princípio de Arquimedes e a força empuxo. Para isso eu vou precisar aqui de um recipiente, tá? Então vamos desenhar um recipiente para entender essa força aí. Então vou desenhar aqui, ó, um recipiente. E nesse recipiente eu vou colocar um fluido. Qualquer fluido, fluido para a física é tudo aquilo que escoa, é tudo aquilo que escorre. Que tal colocar água? Pode ser? Assim fica fácil de mentalizar. Então nós colocamos aqui, água. Vamos pintar para ficar bonito. Então coloquei água no recipiente. E de repente venho aqui nesse recipiente e vou colocar um objeto lá dentro. Eu gostaria que você refletisse comigo quais são as possibilidades de movimento dessa bolinha que está aqui dentro. Ó. O que pode acontecer com essa bolinha? E aí? Bom, a gente, pensando assim na força-peso, que é uma força que a gente já conhece, a bolinha pode ir para baixo, correto? Por quê? Porque a força-peso puxa todo o corpo para baixo. Só que acontece o seguinte, nem sempre um objeto colocado na água, ele vai para baixo, De vez em quando acontece dele ficar no lugar. E ainda muito frequentemente acontece dele subir. Só com a força-peso a gente não entende esse problema. Nós temos de descobrir como é que é a força que eu estou apresentando hoje para vocês, chamada de empuxo. Agora, para pensar nesse empuxo, eu vou imaginar o mesmo recipiente. Tá? Vou imaginar o mesmo recipiente, só que antes de colocar o objeto dentro dele. Então eu tenho aqui o recipiente, vamos desenhar aqui o nível de água no nosso caso, o nível de água que está aqui dentro desse recipiente. Então vamos lá, assim, ó. Antes de colocar o objeto, o que havia no lugar dele? Ele ocupou o lugar de alguma coisa. O que havia no lugar onde o objeto foi colocado? Existia água. Agora nós vamos imaginar a seguinte situação. Pensa na água que existia no lugar do objeto antes dele estar ali. Vê se você concorda comigo. Existia aqui, ó, uma esferazinha de água, correto? Vamos desenhar? Ó, uma esferazinha de água. É isso que existia no lugar onde a gente colocou a esfera. Agora veja, eu vou pensar que esse líquido, essa água nesse recipiente já está aqui faz tempo. Se ela já está aqui faz tempo, já cessou qualquer tipo de corrente de água aqui dentro do recipiente. Portanto, como é que fica essa esfera imaginária aqui, ó, se esse líquido, se essa água está em equilíbrio? Essa porção de água aqui, ela não vai nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, nem para o lado. Mas, se você pensar na força-peso que atua nessa esfera imaginária aí que a gente está pensando, existe, Não é uma esferinha de água? Essa esferinha de água não pesa? Se essa esferinha de água pesa, eu vou representar aqui a força, o peso dessa esfera de água, para onde iria essa água? Se dependesse exclusivamente desse peso. Essa porção de água ela iria para baixo. Mas ela vai para baixo? Não. Por que ela não vai para baixo? Porque eu disse que o líquido está em equilíbrio. Então, eu deveria pensar aqui em uma força que venha a cancelar, que venha a dar resultante zero quando somada com peso. Quais as características dessa força? Primeiro, ela tem que ser uma força vertical. Assim, ó. Segundo,
ela tem que ser ascendente, quer dizer, ela tem que ser apontada para cima, correto? Se ela for vertical e apontada para cima, isso só não basta. Ela tem que ser igual ao peso da esferinha de água. Essa força que eu estou comentando aqui existe e ela é chamada de empuxo. É a força que o líquido faz sobre um objeto quando ele está dentro desse objeto. Agora perceba como é que nós vamos calcular esse empuxo, né? Olhando para essa figura, pensando na esferinha de água, né? Você vai calcular o empuxo pelo peso dessa esferinha. O peso dessa esferinha representa o peso do fluido deslocado. Ok? Deslocado por quem? Pelo corpo, quando chegou. Então, o empuxo, ele pode ser calculado da seguinte maneira. É a massa do fluido deslocado, multiplicada, né, pela gravidade. Mas a gente sabe, né, que a densidade é a massa por volume. Portanto, a massa ela vai ser a densidade multiplicada pelo volume. Então, olha como eu vou finalizar essa conta aqui, ó. O empuxo, valor do empuxo, ele vai ser igual à massa do fluido deslocado, é uma densidade do fluido multiplicada pelo volume do objeto submerso. Quem deslocou o fluido foi o objeto, vezes a gravidade. Tem muita gente que escreve essa fórmula assim, ó. O empuxo é dVg. Sim, esse é o princípio de Arquimedes, né? Mas eu gosto muito de lembrar dele desta forma aqui, ó. Então você quer saber o empuxo que atua em um objeto? Calcula o peso do fluido deslocado por esse objeto e você vai ter o valor do empuxo. Então, eu consigo boiar facilmente numa piscina, não consigo? Por quê? Porque sobre mim está agindo uma força vertical e ascendente, que é o empuxo. Qual é o empuxo que atua sobre você, Jota? O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo meu corpo. Se eu estou na água da piscina, é o peso, né, da água da piscina que o meu corpo desloca. Bem legal, né? Eu também gosto de escrever assim, ó, desse jeitinho. Por quê? Porque aqui está claro quem participa do cálculo do empuxo. O empuxo é a densidade do fluido, é o volume do objeto, mas não é todo ele, é só dele, da parte submersa, vezes a gravidade. E agora a gente pode voltar lá para a nossa esferinha, na nossa pergunta inicial, né, e tentar responder, né? O que acontece com a nossa esferinha? Ela pode afundar? Ela pode. Ela pode boiar também? Ela pode. E ela pode ficar no lugar? Também pode. E isso vai ter, né, a ver, está relacionado com o valor do empuxo e com o valor do peso. Vamos para as três situações que eu estou descrevendo aí, ó. Olha só, a primeira situação. Se o peso for maior do que o empuxo, aí o nosso corpo afunda. Vamos descer. Vamos falar assim, ó. Aí o nosso corpo desce. Agora outra condição, né? Ó. Se o peso for igual ao empuxo, o que é que vai acontecer? Aí o nosso corpo fica no lugar. Tudo bem? Agora, se o nosso peso for menor do que o empuxo, eu estou me referindo aqui ao peso do objeto, se ele é menor do que o empuxo, o corpo sobe, porque a resultante aponta para cima. Agora, se você está entendendo, né? O peso de um objeto, ó, olha só, eu vou escrever o peso aqui, ó, em função da densidade do volume. O peso do objeto
Vamos escrever lá no cantinho da lousa, ó. Aqui, ó. O peso de um objeto, ele é a massa do objeto vezes a gravidade. Se eu quero escrever em função da densidade, o peso do objeto, ele é a densidade do objeto, o volume do objeto, vezes a gravidade. Então, essa situação aqui, ó, do desce, com essa desigualdade aqui, ó, ela seria escrita assim, ó, a densidade do objeto, o volume do objeto, vezes a gravidade. Eu estou comparando, né, com a densidade do fluido, o volume do objeto submerso, vezes a gravidade. Agora, olha essa comparação, como é que ela fica, né? A gravidade vai embora aqui, a gravidade vai embora ali. Se o objeto está inteiro dentro d'água, e essa é a situação que eu estou desenhando, esse VOS é igual a esse VO. Qual é a conclusão? Por que o objeto desce? O objeto desce porque a densidade do objeto é maior que a densidade do fluido. Aí ele vai para baixo, ele é mais denso. Tudo bem? Por que o objeto fica no lugar? Tá fácil, né? Densidade do objeto, volume do objeto, vezes gravidade é igual a densidade do fluido, volume do objeto submerso, vezes gravidade. Novamente, né? Acho que aqui já ficou óbvio, né? Novamente, ó, a gravidade vai embora. O volume aqui, no inicial, pelo menos, eles são iguais. Então, por que o objeto, às vezes, fica no lugar? Por quê? Porque aqui, né, a densidade do objeto, olha lá o que a gente lê, é igual à densidade do fluido. Está mais do que entendido, mas eu vou reforçar. Por que o objeto sobe? Eu tenho a densidade do objeto, o volume do objeto, vezes a gravidade. É que exagero meu aqui, né? É menor que a densidade do fluido, o volume do objeto submerso, vezes a gravidade. Né? E aí eu vou ter, né, todos os cancelamentos de novo, desculpa a repetição, né, mas era necessário para ficar bem óbvio mesmo. Né? Tudo isso daqui é igual, eu posso cancelar. E aí, por que o objeto subiu? Porque a densidade do objeto, né, ela é menor que a densidade do fluido. Você sabe que esse caso aqui, né, o caso do sobe, ele é muito importante, né? Esse caso aqui é um caso de destaque, né? O objeto sobe, ó, né, é um caso de destaque aqui, tá? Por que ele é de destaque? Porque o objeto não vai subir para sempre, né? O objeto não vai subir para sempre. Isso daqui a gente merece aqui fazer um comentário, né? Vou até isolar aqui esse caso que é importante. Até quando ele sobe? Até quando ele sobe? Ele sobe, vamos fazer o desenho aqui, ó. Ele sobe até essa situação aqui, ó. Vamos fazer um desenho para ficar bom. Eu tenho o nosso recipiente, né? O nosso recipiente aqui, ó, ele contém o fluido, ele está aqui, ó, o fluido, né? Daqui a aqui. Vamos pintar para ficar bonito. E, né, o objeto já subiu. Só que à medida que o objeto vai subindo, gente, ele vai ficando fora d'água, correto? Se ele vai subindo e ele vai ficando fora d'água, o valor do empuxo, que era maior que o peso, vai diminuindo. Né? E aí ele diminui até certo ponto. E o objeto fica assim, ó, flutuando, com parte dele fora d'água e parte dele dentro d'água. Ele ainda está submetido, né? Ainda está, né, sob a ação da força-peso, que é vertical e para baixo. Só que agora o empuxo que atua sobre ele não é mais o mesmo empuxo. Vou até chamar isso daqui de elinha. Não é mais aquele empuxo ali.
Porque agora ele está parte fora d'água, parte dentro d'água. E aqui, né, se você quer resolver o quanto fica dentro e o quanto fica fora, você sabe que a força resultante, né, vai ser igual a zero. Então, se você quer resolver essa situação, já que ele está em equilíbrio, ele não boia e não afunda mais, então você quer resolver essa situação, você vai falar que o empuxo é igual ao peso. E você vai falar assim, ó, a densidade do fluido vezes o volume do objeto submerso, ele vai ser igual. Aí você, depende de cada problema, né? Aqui ainda tem a gravidade, ó, a gravidade, né? Aqui vai depender de cada problema. Vai ser a densidade do objeto vezes o volume do objeto vezes a gravidade. Com essa relação, por exemplo, você é capaz de calcular quantos por cento do objeto ficou para dentro. E cada problema vai ser um problema, a gente vai resolver vários, pode ficar tranquilo com relação a isso. Né? Então aqui tem uma relação entre o volume do objeto submerso e o próprio volume do objeto, que vai depender da relação das densidades. É por isso que esse caso, em amarelo, acaba tendo destaque, porque o objeto não sobe sempre. Acho que você entendeu. Né? Vamos fazer exercício para ilustrar isso, né? Fique tranquilo. Foi muito bom estar com você, muito bom brincar com você.